decidi dar cabo na minha vida, decidi cometer um suicídio por causa do sofrimento. Como está falando essa canção, fui infeliz, eu fui um escravo da dor. Essa foi uma daquelas canções já em resposta àquilo que você vivia. Estou falando aqui, Deus está confirmando com essa letra aí, tá vendo? Então, eu trabalhava em construção civil, eu era um bom pintor. Bom pintor. Não sei se sou um bom cantor, mas eu era um bom pintor. E ali, no dia 20 de agosto de 1981, numa sexta-feira, eu escutei uma voz que disse pra mim assim, ó: vai lá pro terraço do prédio, fecha os olhos e deixa o corpo cair, que tá tudo resolvido. Que coisa maligna, hein? Essa é a solução que o inimigo das nossas almas tem. Ele não tem solução de vida, ele não tem solução de resolver o seu problema, de tirar você daquela situação, né? A solução dele é essa: olha, você tem que se matar, porque você não vai conseguir resolver nada, então se mata, porque acaba tudo. Ele veio para matar, roubar e destruir. E muitas das vezes eu ouvia nas praças os crentes pregando. Naquela época tinha muitos cultos em praça. Muitos cultos, me davam folhetos, eu amassava, jogava fora. Mas às vezes eu lia alguns, aquelas frases escritas nas pedras no Rio de Janeiro, nas montanhas: Jesus Cristo salva, só Jesus salva. As mensagens sempre à sua frente. Na minha frente, aquilo ficava gravado na minha mente. E naquele dia 20 de agosto de 1981, quando aquela voz do inferno, aquela voz das trevas, disse para mim: vai para o 12º andar, chega lá, fecha os olhos, deixa o corpo cair, que está tudo resolvido. Aquela voz disse aquilo para mim, e eu fui. Só que eu não sabia que eu já tinha ouvido a voz de Deus antes. Graças a Deus, hein? Eu não sabia que eu tinha ouvido a voz de Deus antes. E como é que é ouvir a voz de Deus? É um mistério. Muitas pessoas que estão ouvindo agora a Rádio Tamandaré, aqui 100% Jesus, você tem ouvido a voz de Deus e não sabe que você ouviu. Sabe quando é que você ouve a voz de Deus? É quando você acorda, quando aquela voz diz para você: vai dar tudo certo, você vai conseguir. Alguém disse que te ama. Alguém te ama. Quem te ama? Ah, meu irmão não me ama, minha mãe, meu pai não me ama. Ele disse, ó: podem todos te abandonarem, mas eu não te deixarei. E eu estava ali na construção civil, na Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu fui para o 12º andar. Eu estava aplicando zarcão nas portas de elevadores. E eu tive que subir pelas escadas porque o elevador estava desligado. Eu estava aplicando zarcão. É uma preparação. Certo. Quem é pintor, está ouvindo aí, sabe o que é. Conheço também. Conhece, né? Conheço. Preparar aquela esquadria, que é aquela porta do elevador, para depois aplicar a tinta final. Eu estava aplicando zarcão para depois vir com massa, aquela coisa toda. E desligaram os elevadores, então aquela voz fez eu subir do 5º até o 12º andar. Eram quase 5 horas da tarde. Às 5 horas da tarde, todos os dias, de segunda a sexta, o irmão José de Anchieta, que mora lá no Rio de Janeiro, Ele é vivo ainda? Não, já foi para o Senhor. Inclusive ano retrasado. Esse testemunho já contei em vários lugares. E o irmão José de Anchieta reunia os crentes, os evangélicos. Naquela época não chamavam de evangélico. Gospel não existia, era crente, né? No Rio de Janeiro usa muito Bíblia, né? Bíblia, os Bíblias. E eles reuniam os irmãos ali para orar, e eu corria naquela oração. Eu achava aquilo desnecessário, eu achava aquilo que não tinha nada a ver, fanatismo, né? E antes das 4 horas, Satanás me arrancou daquele 5º andar, que ele sabia que ia acontecer uma oração. Ele sabia que ia acontecer uma oração. Ele sabia que Deus ia falar comigo naquele dia. Ele sabia, porque ele deve ter ouvido a oração de alguém falando com Deus: olha, fala com ele.
E aquela voz me levou até o 12º andar, do 5º até o 12º andar. Quando eu cheguei lá, pastor Cláudio, cheguei na cima daquele peitoril do prédio, e ele era alto. De repente eu olhei para o lado assim, tinha uma caixa de madeira que eles usaram para aplicar um produto no teto do prédio para não ter vazamento, filtração de água. É um produto preto, tipo pinche. Pinche, né? É. Uns usam pinche, outros usam um tipo de um asfalto. Mas exatamente. Pinche, né? Se você neutral. Subir num prédio, você vai ver que tem aquilo preto, aquilo ali é um produto. E aquela caixa estava lá emborcada, eu peguei aquela caixa, subi nela, deu certinho a altura. Tava tudo que coisa, preparado. né? Tava tudo a caixa preparado. ali para você E usar. O prédio estava pronto. Estava só retoques finais. E aquela caixa ali que não poderia estar. Não poderia estar, aquela caixa estava ali. Satanás levou aquela caixa para ali. Fez alguém esquecer aquela caixa ali. Como pode esquecer uma caixa daquela ali? Quando eu olhei para o lado, aquela parede alta um pouco, para impedir que alguém caia, o que eu vou subir em quê? Aí quando eu olhei para o lado, a caixa estava lá. Quando eu coloquei ela, subi, deu a altura certa na cintura, era só virar o corpo. E agora, pastor? Eu pergunto, quando eu conto testemunho, eu pergunto, tem alguém aqui que já tentou suicídio? Quando algumas pessoas levantam a mão, eu chamo ela assim e falo no ouvido dela assim, olha, eu vou falar uma coisa no ouvido dessa pessoa e ela vai confirmar, eu vou falar para vocês aqui agora. Vou falar o que eu falei no ouvido dela. Vou falar, não, primeiro eu vou falar no ouvido dela. Ela vai confirmar. Eu pergunto a ela assim, ó, quando você tentou suicídio, você teve coragem? Ela disse, não. Ninguém tem coragem. É Satanás que empurra você. A pessoa em si própria não tem coragem de fazer só que você tem que dar o primeiro passo, pastor. Verdade. Assim para Jesus também, tem que dar o primeiro passo para ele. Se você der o primeiro passo para Jesus, aí, meu amigo, aí é o livramento. É o livramento. Se você der o primeiro passo para Satanás também, aí, meu irmão, é a morte. Então eu dei o primeiro passo, eu ouvi a voz dele. Eu ouvi a voz da derrota. A voz da morte, eu ouvi, né? Veio para matar, roubar, destruir. E quando eu fui para lá, eu fechei os olhos, só que cadê a coragem? Cadê a coragem, pastor Cláudio? E agora? E agora? Aquela voz disse assim, fecha os olhos, deixa o corpo cair, que tudo vai se resolver. Só que faltou a coragem. Cadê a coragem? O suicídio não tem coragem. Quando ele vai para um lugar daquele ali, sabe? Às vezes quando ele é socorrido, claro que Deus usa um corpo bombeiro, usa alguém, mas ele não tem coragem. É o diabo que empurra aquela pessoa. E aí, pastor? Eu fechei os olhos, esperei a coragem chegar. E a coragem não vinha. Aí escutei a voz de novo assim, ó. Agora deixa o corpo cair. Eu já tinha fechado os olhos. Eu já tinha subido. 3 coisas que ele mandou fazer. Sobe, fecha os olhos e deixa o corpo cair. Eu subi, fechei os olhos. Faltou deixar o corpo cair. Agora deixa o corpo cair. E eu disse dentro de mim, não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Aí ele disse, você consegue. Nessa hora ele disse, você consegue. Olha, você que está me ouvindo agora, para você morrer, Satanás disse que você consegue. Para não dar certo nada na sua vida, Satanás disse que você consegue, não dá certo nada. Foi na hora que eu senti uma mão fria, pastor. Uma mão fria atrás do meu lado esquerdo. Tá? Atrás das minhas costas aqui do lado esquerdo, uma mão fria. Aquela mão irritante, fria. Gelada, parece que tinha espinho prego. Tocou nas minhas costas. Quando tocou nas minhas costas assim, eu falei, que isso? Aí eu comecei a perceber um sobrenatural do mal. Comecei a perceber algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. O que é isso? O que é isso? E o lado esquerdo ia, o direito não. Eu trazendo o direito para trás, o esquerdo ia. O corpo, e eu estava quase caindo mesmo, estava quase caindo, a mão estava me empurrando. Quando a mão estava me empurrando, foi no momento que eu me lembrei daquelas frases que eu vi naquelas serras, naquelas pedras do Rio de Janeiro. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo é a solução. Os folhetos que me deram, as pregações nas ruas. Isso veio de repente, lembrou tudo naquela hora. De repente, pastor Cláudio, de repente, foi muito rápido, muito rápido. Aleluia, foi muito rápido. Quando veio aquilo, aí eu gritei. Foi depois que eu gritei. Eu falei assim, Jesus dos crentes, se você existe, me ajuda agora.